Como vocês sabem, esse vídeo foi dividido em duas partes, então vamos lá continuar desvendando os mitos e verdades do aquarismo. Peixes briguentos irão se acostumar e as brigas vão acabar. Será que peixes que estão brigando no aquário vão deixar de brigar? Acho bem difícil e talvez até isso acontecer, eles sejam machucados, né? Sofram lesões que vão ser a porta de entrada para doenças oportunistas, fungos, bactérias. Então não é legal. Além do mais, também não é nada legal ficar observando o seu aquário, os peixes correndo e um batendo no outro. Então, não, eles não vão parar de brigar e muitas vezes eles vão brigar até se matarem de fato. Por isso a gente sempre tem que estudar quais peixes são compatíveis. Claro que mesmo estudando, às vezes acontece de um animal não se dar bem com outro e você ter que separar. Mas se você fizer essa lição de casa e estudar antes qual peixe pode ir com qual, você vai ter menos dificuldade e menos problema com relação às brigas. Então isso é um mito. Cascudos limpam o aquário porque se alimentam de fezes dos outros peixes. Os cascudos limpam os aquários, isso a gente sabe, mas não é porque eles comem as fezes, né? Eles dificilmente vão comer fezes, eles vão se alimentar de restos de alimentos e principalmente das algas, por isso que eles limpam o aquário, porque eles são muitas vezes algueiros. Eles também têm algum comportamento detrívoro, de comer assim alguma carniça, um peixe morto e coisas assim, mas de maneira geral, eles só vão comer mesmo coisas que são alimento ou animais. No caso dos que são carnívoros. E claro, eles se alimentam de ração também. A gente já falou muito sobre isso aqui no canal, de que a gente tem que oferecer ração para os cascudos, até porque senão eles ficam bem agressivos. Então, é um mito pensar que eles se alimentam das fezes. O peixe cresce de acordo com o tamanho do aquário em que vive. A gente também já falou muito sobre isso aqui no canal e isso é um mito dos maiores também. Os peixes não crescem de acordo com o tamanho do aquário, mas sim de acordo com a qualidade de água. Quanto mais qualidade de água você oferecer, mais o peixe vai crescer. Assim, se você tiver muitos peixes num aquário pequeno, eles não vão crescer mesmo, vão ficar cabeçudos, meio magros, e não vão ficar bonitos, não vão crescer e se desenvolver, porque a qualidade de água do aquário é ruim, porque não suporta aquela quantidade de peixe. E não pelo físico real, pelo tamanho. Não é o tamanho que impede o crescimento, mas sim a qualidade de água. Então isso é um mito. Aquário marinho só com peixe não precisa de testes. Esquece tudo que você lê sobre não utilizar testes. Os testes são sempre fundamentais e muito bem-vindos para qualquer tipo de aquário. E a gente não pode esquecer no marinho, principalmente. Claro que a gente vai manter os testes, mesmo que um aquário só tenha peixes, mas o que de fato a gente usa menos quando um aquário é só de peixes é a iluminação, já que a gente não vai ter os corais fazendo fotossíntese, então a gente às vezes não precisa investir tanto, e também em suplementos, porque a gente vai ter uma demanda de cálcio e algumas coisas muito menor pela ausência dos invertebrados, dos corais que consomem cálcio. Agora os testes vão ser sempre fundamentais, até porque você tem que manter a reserva alcalina, que é super importante no aquário marinho. Então isso é um mito. O peixe come até morrer. Será que os peixes comem até morrer? A gente já alimentou esses peixes aqui, ó, e colocou mais alimento. Pode ver, eles já estão comendo bem mais devagar. É outro assunto que a gente já falou diversas vezes aqui no canal, e a gente deve oferecer o alimento enquanto eles comem. Então eu vou alimentar e ver eles comendo. Quando eles começam a ficar assim mais apáticos, não buscar tanto a comida, é porque eles não vão comer mais. A comida que sobra aqui no fundo já era, o peixe não vai comer. Não adianta pensar que é que nem um cachorro, que você vai deixar a comida lá e daqui a pouco ele volta a comer, ou os gatos que a gente sempre deixa livre demanda, se alimentar quando querem. Os peixes só comem na hora que a gente põe o alimento, e toda vez que a gente colocar mais, acaba sobrando. Então, de fato, o que acontece que causa a morte dos peixes é que o excesso de alimento estraga a água e mata o peixe. Mas o peixe para de comer quando a maioria dos animais sente saciedade e cessa. Então isso é um mito. Sal em aquários evita doenças. Muito curioso, mas realmente o sal, e é o sal grosso não iodado de preferência, evita doenças em aquários. Isso por dois motivos. Ele é abrasivo e faz a mucosa do peixe ser, como ele é abrasivo e perturba a mucosa do peixe, faz o peixe produzir mais muco. Esse muco protege ele dos parasitas externos e ajuda a evitar que os parasitas consigam se fixar nos peixes. Além disso, ele é um bactericida natural. Toda vez que a gente aumenta a concentração de sal na água, por exemplo, a gente dificulta um pouco a vida das bactérias. Então o uso do sal é muito interessante em aquários, então isso é verdade. Mas vale ressaltar que tem espécies que são totalmente intolerantes ao sal e que existe dose como qualquer tipo de tratamento. Então se você precisar usar sal no seu aquário, é melhor procurar um médico veterinário. E aí, você conhecia esses mitos? Você sabia se era verdade ou era mentira? Se tiver mais algum, deixa aqui nos comentários que a gente vai ver e quem sabe a gente grava um novo vídeo com essas curiosidades. Continue seguindo o nosso canal e até a próxima!